Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Biratã Nogueira do Vida e Performance e hoje eu tenho o prazer de receber aqui Edu Neves, o cofundador e CEO do Reclame Aqui, uma das principais plataformas hoje de voz dos consumidores e também das empresas. Tudo bem, Edu? Tudo bem, Mira? Um prazer estar aqui, conversar com você e conseguir contribuir para o seu canal aí e para o pessoal que está te assistindo. Poxa, eu estou muito feliz aqui com a sua participação. E Edu, eu já quero começar. A minha primeira pergunta para você é a seguinte: Reclame Aqui, ele nasceu de uma insatisfação de ser consumidor ou nasceu com outro propósito lá no seu início? É interessante, né? O Reclame Aqui é um projeto único, sui generis, assim, e genuinamente brasileiro. Então, o Reclame Aqui, na verdade, ele foi criado pelo Maurício Vargas, que é meu sócio, e a gente considera o fundador mesmo, o pai da ideia, há mais de 20 anos. Esse ano vai completar 21 anos. O Maurício, ele perdeu um voo. E ele perdeu o voo e perdeu um negócio, porque naquela época era permitido o overbooking, né? Sim. Os sistemas não eram tão eficientes das companhias aéreas, para confirmação de reserva, etc., e tinha o overbooking. E aí ocorreu o tal do overbooking e ele ficou no aeroporto, perdeu um negócio, ele não perdeu uma viagem. E aí ele foi reclamar com a companhia aérea, a companhia aérea falou, olha, pela lei, eu estou dentro da lei, você tem direito a uma outra passagem, que você pode escolher o dia para você viajar, você tem a preferência, então provavelmente tiraria alguém do voo para ele entrar, né? Isso para ele ficou inconformado, tentou fazer, mandar carta para o presidente, mas ele percebia que aquilo ficava numa camada de atendimento e ele estava querendo falar com a marca, ele estava querendo dizer para o dono do negócio, para o líder do negócio, cara, esse tipo de coisa não constrói boa imagem, boa relação com a marca. E simplesmente isso não existia, né? E aí, num tempo que talvez Orkut estava querendo nascer, né? Facebook nos Estados Unidos ainda, aqui muito incipiente, coloca aí 2 décadas atrás, ele idealizou e criou o site Reclame Aqui. Então, qual que foi a ideia desde o primeiro momento? Amplificar a voz do consumidor. Então, a gente olhar lá, para que serve o Código de Defesa do Consumidor, né? No direito é tentar pegar essa hipossuficiência do consumidor e igualar o poder econômico que as marcas têm, né? Os recursos que as marcas têm para se estruturar e tal. Então, você protege um pouco mais o consumidor, vamos dizer, lá entre aspas, não sou advogado, mas... E em troca, você equilibra isso. E o Maurício falou, cara, eu vou fazer isso no marketing, porque eu vou dar voz para o consumidor. As marcas têm a propaganda e a mídia, e eu vou dar mídia para o consumidor. Só que desde o dia que nasceu, o raciocínio dele foi exatamente, o Reclame Aqui funciona hoje exatamente como funcionava 20 anos atrás. Olha, você vai ter uma reclamação que é publicada instantaneamente, sem censura. Ela tem um processo que ela vai para a empresa, se ela for ofensiva ou se ela for mentirosa, ela é desativada. Se ela for verdadeira, você tem que responder. E se você responder, o consumidor vai te avaliar. E se você for bem, você vai ser projetado por ter bem atendido esse consumidor. Então, a moeda de troca sempre foi o bom atendimento. Reclame que desde o dia 0 que ele foi para o ar, mecanismo assim, e ele é assim até hoje, né? E custa nada é zero para uma empresa responder o Reclame Aqui. Né? Depois eu vou falar um pouquinho mais adiante na nossa conversa. Todo mundo pergunta como vocês ganham dinheiro. Eu sei que essa coisa vai surgir, mas esse esqueleto do sistema reputacional e do fair play sempre foi e sempre vai ser gratuito. E o Maurício tocou isso como um projeto pessoal de vida dele. Era o ideal dele isso. Ele sustentou do bolso aquilo. E aí, há cerca de 10, 11 anos atrás, ele tinha a tempestade perfeita para o Google, que era o conteúdo único, com nome de marcas, palavras significativas, muitos verbos e adjetivos, num único lugar da internet. E o Google indexou isso, ganhou uma força de SEO, de indexação no Google, e o site começou a crescer exponencialmente. Crescia assim 200% ao mês o tráfego do site. Perfeito. E aí o Maurício falou, cara, isso aqui não é só o meu projeto Robin Hood, isso aqui é realmente um projeto gigantesco que pode mudar o Brasil, não sei o que fazer com isso. E aí eu o conheci, eu trabalhava na indústria de tecnologia, assim, eu tinha uma empresa que integrava tecnologia,
E eu e o Maurício tentamos fazer um negócio junto, ele fornecendo software, eu fornecendo hardware, aquela coisa que hoje não faz nem sentido mais. Hoje tudo é cloud, né? Nada disso existe mais. A gente perdeu o negócio e fomos tomar cerveja. E aí, tomando cerveja, ele falou, cara, você conhece o Reclame Aqui? Eu falei, conheço, já era um site razoável. Para quem fuçava muito a internet, era um site conhecido, assim. E eu já sabia que ele era fundador do site, tá? Ele falou, quero montar uma empresa em torno disso. O negócio é fantástico, tal. Me convidou. E aí eu falei, cara, eu tô no momento de mudar, porque a minha indústria estava acabando, né? Então, quem é que vai montar data center, essas coisas que eu vendi? Aí eu falei, cara, é um momento de vida, assim. Aí eu entrei inicialmente como um angel investor. Eles começaram o projeto de reformulação do site, contrataram a equipe. O Maurício também investiu nessa época. O CTO do negócio está até hoje lá, que é o Diego, já era um dos sócios. Então, é essa empresa formada de gente que começou a tirá-la do chão, sabe? E aí, 8 meses depois, mais ou menos, eu já tinha abandonado a minha outra empresa e já estava full time dentro do Reclame Aqui, né? Então, ela é uma empresa de founders, assim, né? Ela é uma empresa que surgiu do desejo que a gente tem de mudar o mundo através das relações de consumo. Perfeito. Não é, para nós, assim, é quase que um lugar sagrado, né? Então, o fair play, a ética, essa coisa do fortalecimento do ser humano, né? O consumidor, quando você empodera o consumidor, e ao mesmo tempo tem mecanismos que coíbem o abuso, como a gente sempre teve, dessa moderação de conteúdo, sempre existiu, né? Todo mundo pensa, eu chego lá e esculhambo as empresas. Não é assim, não. Sua reclamação não vai ficar lá. Se você não tiver um objeto para reclamar, uma coisa firme para falar, não vai existir aquela reclamação, ela vai subir no dia seguinte, né? Então, a gente não queria que fosse um espaço de haters, a gente via que a rede social era uma outra coisa, era um espaço de liberdade, de debate público, e a gente falou, não é isso que a gente quer fazer. A gente quer criar um mecanismo de comunicação e aferição de qualidade das empresas. Sabe por quê, Bira? A gente tem uma coisa assim, quem é o seu grande amigo? O seu grande amigo é aquele que não foge na hora da briga. O seu grande amigo é o cara que, na hora que as coisas dão errado para você, ele está lá do seu lado. Sim. É ele que telefona primeiro, é ele que te oferece a mão. E para nós, essa é a marca que está com o consumidor. Quando dá tudo errado, ela ainda está lá para sentar e falar, vamos tentar resolver? Antes de querer ter razão, vamos tentar resolver, porque você é importante para mim? Então, quando uma marca tem boa reputação no Reclame Aqui, aquela avaliação é o consumidor dizendo, essa marca é ótima até quando tem problema. Então, você imagina como ela é quando não tem problema. Perfeito. Então, isso é muito mais forte do que um review. Ele é muito mais... Ele é realmente a capacidade de uma empresa e de uma marca resolver os seus issues, os seus problemas, aquilo que deu errado, com ou sem intenção, com o seu cliente, né? Perfeito. Edu, inclusive, por coincidência, eu sou advogado especialista em direito do consumidor e no mês de março próximo será completado aí 30 anos da vigência do Código de Defesa do Consumidor, né? Então, a gente acompanha muita coisa sobre a evolução das relações, né, entre fornecedor de serviços, né, e o consumidor final. Quando, em que momento, na sua percepção, as empresas começaram realmente a se preocuparem com o Reclame Aqui? Se preocuparem no seguinte aspecto, poxa, a voz que está sendo dada realmente é muito importante. E hoje eu tenho certeza quase que absoluta que não há hoje um brasileiro que não conheça a marca Reclame Aqui. É uma marca que realmente é reconhecida hoje em ambiente, na plataforma da internet, não há dúvida que hoje o consumidor conhece essa marca Reclame Aqui. Quando que as empresas realmente começaram a se preocupar e dar atenção para o Reclame Aqui sobre as suas avaliações? Isso é uma pergunta muito interessante. Eu vou dizer quando o Reclame Aqui deixou de ser um problema do jurídico e passou a ser um problema do marketing. Então, essa é a grande mudança, assim. Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele foi e é fundamental para estabelecer novas bases obrigatórias
da relação. Só que ele está longe de ser a melhor experiência da relação, né? Ele tenta arbitrar ali coisas de quando as coisas não funcionam ou como elas minimamente têm que ser fair, né? Como a questão de erro crasso, que o consumidor já tanto conhece, né? Você fala com qualquer consumidor sobre erro crasso, ele já sabe o que está falando. Ah, eu sei que nesse caso eu não posso. O que é isso também? É a compreensão do consumidor de que ele não pode abusar porque ele tem aquilo. Então, assim, eu acho que o CDC, ele regulou para os dois lados. Ele é educativo, né? Eu tenho um reconhecimento muito assim, apesar de algumas pessoas falarem assim, o Reclame Aqui é concorrente do Procon, né? Não, a gente reconhece o Procon no Brasil, a gente tem inclusive termos de cooperação técnica com vários dele para fornecimento de informação, uma série de coisas. Então, todo esse movimento desses 30 anos, onde a gente teve inserido, né, 20 deles, de um outro jeito, né, no digital, que a gente não fala no online, porque no Reclame Aqui você tem construtora, tem banco, sim, tem e-commerce, tem tudo lá dentro. Depois eu vou falar um pouco disso. Então, tudo isso sempre foi um problema do jurídico. Aí veio o marketing sempre... Eu acho que é natural, quando outras áreas de conhecimento têm que inventar outras linguagens, né? Aí veio alguém e falou, não, o futuro agora é customer-centric. Você tem que organizar a empresa em torno do consumidor. Eu falei, lê o Código de Defesa do Consumidor que você vai aprender lá também. Perfeito. Mas era um assunto do advogado, né? Perfeito. Quando ele virou um assunto do CEO, do CMO, né? Do chefe de marketing, aí a coisa mudou. Porque aí ele começou a falar assim, olha, na verdade eu estou preocupado com 2 indicadores. CAC e churn. Então eu brinco assim, as duas palavrinhas mágicas. Custo de aquisição de cliente e a perda do cliente. É muito caro conquistar um cliente novo, né? Muito mais barato manter. Então, eu tenho que conquistar a preço menor, mas eu também tenho que evitar perdê-los, porque o custo é muito grande. E aí, tem indústrias que pode ser para sempre, né? Então, se eu tiver um problema com um imóvel de uma construtora que me desgaste demais, provavelmente eu nunca mais comprarei um imóvel daquela construtora. Perfeito. Eu nunca mais. Se eu tiver um carro que eu levei 10 vezes na concessionária porque eu tenho um problema no câmbio, eu provavelmente nunca mais, se ela não resolver definitivamente para mim, trocando aquilo tudo, trocando o carro, e ficar discutindo e eu tiver que voltar 10 vezes pelo mesmo problema, eu provavelmente nunca mais comprarei aquela marca. Então, assim, isso não estava no radar do marketing. Então, o Reclame Aqui, os primeiros anos foram assim, né? Então, nesses 10, quase 11 anos como empresa, a gente viveu 5 deles sem gerar R$1 de receita. Então, nós somos uma empresa que foi investida só há 2 anos atrás. A gente veio bootstrap e viemos botando dinheiro, porque a gente que fazia produtos de informação para as marcas, fazia produto para as marcas responderem melhor a reclamação, uma série de soluções, e as marcas não queriam comprar. Porque elas não enxergavam que aquilo era importante. Aquilo era um problema do advogado, entendeu? Sim. Então, de 5 anos para cá, todo esse movimento de visão customer-centric, ele também é provocado por uma questão econômica, de estrutura financeira das companhias, né? Começou a se medir a taxa de churn. Então, assim, por que a margem dessa empresa é tão baixa? Por que ela é tão alta? Aí você vai olhar, ela tem um custo de aquisição alto, ou ela tem uma perda de cliente muito alto. Muitos serviços que viraram assinatura, né? O sonho de todo mundo é assinatura, né? Então, assim, eu não quero vender um produto uma vez, eu quero que você assine um produto comigo, né? Assina o carro. Hoje a gente não assina carro, você pode chegar nas locadoras e assinar um carro e você vai ter sempre um carro novo a cada ano, do jeito que você gosta, você não vai comprar mais carro. Então, é tudo as a service, né? Então, assim, por que o aluguel tem crescido nas grandes cidades? Porque as pessoas querem poder mudar de lugar, morar mais perto de onde trabalha e tal. Então, tudo isso foi um movimento que obrigou as marcas a falar assim, o que é que estão falando de mim na internet? Por quê? Porque ela percebeu, e aí eu digo que o jurídico jamais perceberia, e aí, porque não é disciplina dele, e o marketing percebeu, que a história dos detratores defensores, advogados de marca e os que... E eles perceberam que uma coisa que eu acho que meu avô, que em 1930 tinha uma vendinha no interior do Mato Grosso, assim, numa cidade de 1.000 habitantes, sabia, é que não importa o que você fala de você, importa o que falam de você.
Então, a voz do consumidor ganhou uma importância na estratégia de marketing. E não é uma importância para o gerente. Ele percebeu que ele já estava submetido à opinião das pessoas. E que ele não controlava mais a mídia. Então, a gente... eu não sei a sua idade, mas eu me lembro de escândalos parecidos com o que houve da Lava Jato, lá no passado, Sim. Depois do fim do governo militar. Eu era jovem, assim, 18 anos, nos anos 80, que aí construtoras também foram denunciadas por causa de uma tal usina hidrelétrica, e virou um escândalo, e essa construtora criou uma fundação, e esses dias ela estava de novo na confusão da Lava Jato, né? Então, assim, ela construía uma imagem, cria uma fundação, compra vários horários nobres na televisão, fala bastante, e você faz a sua marca de novo. Não interessa o que você está fazendo lá dentro da empresa. Sim. Agora não. Agora o seu cliente fala. Então, quando você faz... A gente pode ver que as propagandas deixaram de ser lúdicas para tentarem ser propagandas que se alinham com a vida e a opinião de pessoas. Perfeito. O sucesso da propaganda é a pessoa se ver lá e, em seguida, fazer um comentário numa rede social, no post da propaganda, para dizer: nossa, queria muito subir nesse carro e andar, não sei o que, o ano que vem eu vou fazer isso. É o sonho da marca, né? Então, e aí a marca tem que ser ESG, né? Agora nós estamos falando toda essa questão Então, tudo isso aconteceu aí nesses últimos 5, 6 anos. É uma avalanche né? E ainda tem muita marca que não entendeu, Tabira. Não, eu ia te perguntar exatamente isso, Edu, porque é o seguinte: a gente sabe que as empresas investiram aí valores assim, milionários em CRMs parrudos, mas a gente ouve falar dos CRMs, mas parece que muitas vezes não chega ali para o consumidor, porque eu tenho uma experiência muito rica de participar dos famosos feirões de recuperação de dívida, né, de recuperação de crédito, e eu sempre fiz questão de atender muitos consumidores para entender o problema dele, né? E uma das coisas que eu mais ouvi era o seguinte: poxa, se me desse um pouquinho de atenção, se ouvissem o meu problema, eu estaria muito mais satisfeito com a marca. Então, o que assim, muitas vezes o consumidor quer ser só um pouquinho ouvido sobre o problema dele, e às vezes isso parece que é inatingível, inalcançável. Você entende do que ainda há muito espaço nesse sentido em relação aos CRMs das empresas? Eu acho que muito, hein? Assim, a gente, no Reclame Aqui, a gente percebeu um movimento assim. Primeiro, vieram os fabricantes. Dar atenção no canal, perguntar como que a gente podia ajudar. As primeiras soluções de software que a gente criou para eles... É uma solução que existe até hoje, super simples, que canaliza essas reclamações que vêm, tenta entender criticidade, classifica, distribui para os atendentes e vigia o andamento daquilo para que no final a avaliação seja boa, porque no final a empresa quer ter uma reputação positiva. Então a gente criou um racional disso e criou um produto super simples, assim. E elas poderiam fazer dentro do CRM delas, mas elas começaram a falar: puxa, já tem pronto, e começaram a contratar com a gente. Então foi esse momento, as primeiras que vieram foram os fabricantes, porque o fabricante ele tem mais maturidade sobre a apropriação da marca. Então, assim, tanto que marca se vende, né? Então a gente fala assim: quem que é dono da Valita? A gente já nem sabe mais, né? A Valita já foi uma indústria um dia, hoje ela é uma marca que vai passando de geração e cada hora um é dono dela. Aí você descobre que é o fulano que está fabricando Valita, que é o Beltrano, que agora chegou uns chineses aí, está fabricando Philips, sei lá. Essas marcas que são muito antigas no mundo, mas elas mudam de mão, porque elas estão realmente presas a conceitos, a atributos de marca que faz sentido, e a memória emocional das pessoas. Então, quando você fala isso, preservar isso é importante para o fabricante, porque aquilo é um ativo, que inclusive deve estar no balanço dele. Né? Então, eles são os primeiros mais fáceis de entender isso. Depois, por incrível que pareça, incrível, né? Porque realmente parece, os bancos começaram a se preocupar com isso. Antes do varejo, os grandes bancos começaram a procurar a gente e falar: olha, eu não quero mais ser esse cara.
Eu não quero mais ser esse cara que as pessoas não gostam, eu não quero ser esse cara que larga as pessoas na fila, eu vou entrar no mundo de digital, começou a vir os aplicativos dos bancos, ele estava enxergando todo esse movimento e falou, eu preciso falar com as pessoas no ambiente digital, criaram equipes de rede social, etc., e criaram equipes do Reclame Aqui. Você tem uma ideia, Bira, hoje a gente deve gerar algo em torno de 20 mil empregos ou 30 mil empregos indiretos, porque a gente tem equipes dentro das empresas só para atender Reclame Aqui. Então, a gente é uma plataforma e um canal específico, com gente treinada de forma específica para compreender, com alçada para resolver. Então, a gente é bem o meio do caminho entre a crise e a recuperação do cliente, né? Você que trabalha com recuperação de crédito, não é muito diferente. Se você negocia, você ganha um cara para comprar de você de novo. Claro, claro. É incrível, né? Assim, você está apertado por um credor. Quando ele negocia e resolve aquele problema, ajuda você a resolver aquele problema na sua vida, você tende a dar valor para ele. Então, ele era o seu algoz e agora ele é o cara que te ajuda. Sim. Então, a gente vê muito isso. Então, os bancos foram um movimento importante nisso. Então, a gente viu isso muito antes do Nubank. Assim. Então, nós estamos falando dos bancos lerem isso. Eu falo que os bancos não conseguiram andar na velocidade das fintechs. Estão perdendo a corrida, né? Assim, em geral, né? Estão perdendo a corrida para o Nubank, para a XP como corretora, toda essa C6 Bank, todas essas marcas que estão aí. Mas, no fundo, eles já viam. Depois, a gente começou a ver o varejo, né? Seguros, todos esses microserviços que são comprados. Aí o varejo trouxe as seguradoras de seguro-garantia e isso foi crescendo, porque tudo olhando para isso, custo de aquisição e churn, sabe? E o varejo começou a ver que ele precisava ser uma marca. Sim. Porque eu não sei se o quanto você conhece de operação de marketplace, né? É o que o Mercado Livre faz 100%, o que a Americanas, a B2W faz parcial, o Magalu e etc., via varejo. Então você tem lá o 1P e o 3P, os seus produtos, os produtos de terceiro. O que é que um terceiro entra dentro de um marketplace? E hoje tem os marketplaces também de serviços financeiros, né? Tem vários também. Né? Agora, por que eu, por exemplo, eu quero comprar uma coisa que eu sei que um varejista grande não vende? Sei lá, vamos pensar, eu queria comprar um kit de churrasco. Eu sei que aquilo não faz parte do sortimento de produto da Magazine Luiza, nem da Americanas, nem do Extra. Aquilo é um produto de nicho, que está cheio de... Uma coisa para dar de presente, né? Estou falando assim, aí eu vou lá e procuro e acho no Magalu, acho no Americanas, e aí eu olho lá, é a loja do Bira que vende. Agora, por que eu não procurei a loja do Bira no Google e fui lá comprar? Por causa da confiança na marca do marketplace. Então, isso que a Amazon inventou lá nos Estados Unidos foi o quê? Força de marca dentro do varejo. Foi a primeira vez que o Walmart tinha isso, mas qual que era a ideia do Walmart, um varejo físico? Mais barato todo dia. Aqui você vai ter o produto mais barato. Isso não é valor de marca. Isso é compromisso de marca. O valor de marca é aqui você vai ter a melhor experiência e segurança para o que você faz, porque você está comprando online. Foi o que a Amazon fez e jantou o mercado americano online. E foi o que os marketplaces estão copiando aqui. Então, eu não compro da loja do Bira porque eu não sei quem ele é. Perfeito. Então, reputacionalmente, a marca do Bira não tem poder, mas a marca do Magalu tem poder. Agora, se o Magalu começar a ficar ruim no Reclame Aqui, talvez eu vá para Americanas. Se a Americanas ficar, talvez eu vá para o Extra. Então, essa é a força de moderação que o Reclame Aqui ganhou, mesmo entre marcas muito grandes, que é ser qualitativo. Então, além da gente dizer, eu conheço essa marca, pode comprar, eu também digo como ela está mandando nesse mês, se ela está indo bem ou se ela está indo mal. Perfeito, perfeito. Então, essa coisa do cuidado com a marca, ela é uma coisa muito recente, assim. Eu ia... assim, não, perdão. O que é o Bira? É uma marca. O seu canal, quando você coloca e traz pessoas para dar entrevista, você é essa marca. Agora, se amanhã sair um escândalo a respeito do Bira, acabou o seu canal, né? Perfeito. Então, essa marca se desfaz e tudo que você construiu, não interessa a qualidade que tem, não serve para nada.
Verdade, concordo contigo plenamente. Eu ia me dar uma pergunta exatamente sobre isso, que é de tudo tão recente, né, Edu? Você acredita que a criação das vagas nas empresas de sucesso, head de sucesso do cliente, experiência do cliente, o Reclame Aqui foi uma mola propulsora para isso? Eu acho que fomos. Seria muita arrogância falar que nós criamos isso, né? O movimento de customer... O movimento de sucesso do cliente, ou o customer success, ele nasce numa indústria bem específica. Pouca gente sabe disso. Ele surgiu dentro de uma indústria de subscription de software. Então, o que acontecia? Que é o modelo que a gente usa. As nossas soluções, elas são todas assinaturas. Porque é o melhor modelo de receita que você tem. Você vende uma vez e cobra mensalmente, ao invés de fazer uma venda gigante, e a cada X anos tem que renovar com o cliente, trocar a versão do software. Como os softwares foram todos para a nuvem, eles passaram a ser atualizados todo dia. Então, como é que eu controlo versão? Lembra, a gente comprava o Word, depois comprava o 2.0, depois comprava o 3.0, depois o 97, depois o 2000, depois o... Então, esse trabalho de vender uma versão nova, esperar um ano para sair outra versão, começou a não fazer sentido. Então, qual que virou a mágica da composição da receita das companhias? Ela começou a acumular caixinhas. Então, se eu vendo 100 esse mês e vendo 100 no outro mês, eu tenho 200 por mês. Eu vendo mais 100, eu tenho 300 por mês. Eu vendo mais 100, eu tenho 400 por mês. Quando você projeta a receita da empresa no longo prazo, é esse escândalo que é o valor das empresas de tecnologia no mundo, né? Então, o que eles perceberam? Eles perceberam que o grande inimigo disso é que se eu tivesse um motor muito forte de venda e atrás eu tivesse um leak, um vazamento, um churn, comendo a minha base da receita. Então, o que eles fizeram? Olha, nós precisamos criar uma área que cuida que o cliente esteja usando, segundo métricas bem definidas, e satisfeito com o nosso produto. Então, essa área vai chamar área de sucesso do cliente. Perfeito. Então, ela cuida no conceito mais básico, coisa que todo mundo sabe. Cliente tem que estar satisfeito para comprar de novo ou continuar sendo seu cliente. Quem é dono de hotel sabe isso, quem é dono de varejo sabe isso, quem é dono de bar sabe isso, restaurante. Mas eles sistematizaram isso. E aí começou a surgir os primeiros livros sobre Customer Success. Quando isso vem para o Brasil, isso casou muito com o que a gente estava falando. Então, a gente começou a virar uma referência se aquela marca fazia ou não fazia isso bem feito com os clientes. Então, a gente forneceu muito treinamento, consultoria para grandes marcas fazerem essa mudança, que é assim, ó, não é o CSAT, lá, não é o Customer Satisfaction no final do atendimento que importa, né? É o NPS. Mas não é só o NPS. O NPS, ele também ele não é muito difícil de ser manipulado pelas próprias operações. Aí, quando você vai para o Reclame Aqui, não tem isso, porque o Reclame Aqui é solução de crise. Então, lógico, como eu falei antes, né, ele é uma amostra do atendimento, mas ele é o pior momento. Sim, já houve estresse já, né? Então, a gente é métrica em muitas empresas. Eu não sei, se você tiver curiosidade, pega os IPOs que tiveram o ano passado e todos que estão ligados a consumo citam a reputação daquela empresa no Reclame Aqui como um qualificador no IPO. Perfeito. Então, e os relatórios que estão saindo agora saiu o edital, se não me lembro, da Intelbras, tem a reputação. Quando saiu a Pets, tem. Agora saiu do Zoom, tem. O Melius colocou lá no relatório deles. Então, a gente é uma referência para mercado da qualidade da relação com o cliente, né? Então, a gente está em muitas mesas de análise. Então, tem muito analista que faz análise da qualidade das empresas lá para mercado de capitais mesmo. E o indicador de Reclame Aqui vai todo dia lá para a planilha dele como um componente, né? Então, eu acho que a gente tem esse protagonismo, né? Então, nós não inventamos aqui no Brasil, mas nós ajudamos muito isso a realmente se impregnar nas empresas. Perfeito. Apesar de que eu acho que está cheio de papas de Customer Experience e Customer Success de palco, sabe? Aí você vai perguntar, já pôs a mão na graxa lá, você já teve que montar uma estratégia de relacionamento.
E o cara já teve em vários palcos, dando vários cursos, mas nunca pilotou um avião, né? Tipo assim, ó, você dá curso sobre aviação, mas você nunca pilotou um avião. Ou nunca teve, às vezes, o trabalho de ouvir, pegar um consumidor e conversar com ele para entender a necessidade também, né? Que tá muito em linha com o que eu penso, Edu, porque assim, eu acho imprescindível você ir lá para o chão de fábrica, você ouvir realmente a necessidade das pessoas, né? O que você está falando é perfeito. Tem gente que às vezes quer criar um sistema super parrudo, uma métrica sofisticada, mas nem sempre conhece ali a ponta, a prática do negócio, né? Então é muito importante isso que você falou. E eu ia emendar, só antes de a gente chegar para o final da nossa conversa, o Brasil é um país super continental com N diferenças, principalmente quando você fala de Norte e Nordeste. O Reclame Aqui, na sua visão, também ajudou a dar voz para essas pessoas que praticamente não eram ouvidas pelas empresas, porque a gente sabe que quando se fala de tecnologia, de aplicativos, o alcance geralmente é para uma classe aí, a partir da classe média, e as pessoas mais desfavorecidas não tinham acesso à informação. Você acha que o Reclame Aqui ajudou também a democratizar isso em relação às empresas? Tem dois aspectos aí bem importantes. Um é essa inclusão digital. O Reclame Aqui, a gente cresceu quase 40%, 37% o ano passado. É basicamente o que cresceu em digitalização e uso de internet para compras, porque tinha muita gente que tinha acesso à internet, mas não comprava online. Então, se pegar o aumento do e-commerce em geral, é o nosso aumento. Por quê? Nós temos uma força orgânica muito grande, o que torna a gente muito democrático. Então, hoje, se alguém em Belém do Pará escrever e falar assim, o armazém do Edu, que ele está vendo na internet, é confiável e der enter, provavelmente nós vamos estar entre os 5 primeiros resultados de busca. Então a gente já aparece para essa pessoa, ela clica, ela já recebe uma informação sobre a marca, como que se ela tem problema, se ela resolve. Então, eu acho que esse é o nosso papel social, assim, e de graça mesmo, né? E nossa representatividade do Brasil é exatamente igual ao do mercado de consumo. Logicamente, nosso público maior é Sudeste, depois Sul, sim, depois Nordeste, depois Centro. É exatamente, se pegar o mapa de consumidores no Brasil, é a nossa representatividade. Então, a gente é muito linear, independente da distância, né? Legal. Por quê? Porque também todos os serviços online estão... Quanto mais os serviços online tentam atingir alguém mais longe, mais rápido a gente chega. Porque através da publicidade deles, eles geram a dúvida sobre quem eles são, as pessoas pesquisam, reclamam que aparece, a gente passa a ser conhecido. Então, toda vez que uma grande marca se lança no mercado e gasta muito dinheiro com propaganda, cresce a nossa relevância para aquela marca. Então por isso que eu chamo de tempestade perfeita. Então a gente surfa no dinheiro de advertising das marcas, mas não porque a gente dissimula isso, é porque isso é a mente do consumidor. A gente entende o consumidor. A gente sabe que a hora que ele foi estimulado, a primeira coisa que ele tem é dúvida. E a gente sabe que se ele digitar o nome de um banco digital que acabou de ser lançado, que fala para ele na propaganda que ele pode ter isso, isso e aquilo de graça, vai aparecer, o primeiro resultado é um ads, que é do próprio banco, que não interessa para ele. Depois vai vir um ads do concorrente, que também não interessa para ele. Depois vai vir um Reclame Aqui, respondendo se aquela marca é confiável. Então, esse é um mecanismo natural da forma que a gente construiu o negócio. Então, a nossa resiliência e a nossa qualidade na força de informar. Hoje, 55% do site, Bira, é de gente procurando, até 60%, depende da época, 70% na época de Black Friday, é de gente procurando informação antes de comprar. Não é de gente com problema. E nós somos o 5º maior site brasileiro. Sim. Então, você pegar no Alexa lá, Ranking Brasil, nós somos, sei lá, o 11º, aí você tem os gringos, né? Então, Google, Facebook, Netflix. A gente já chegou a ser maior que Netflix, né? Então, assim, a gente é maior que a Amazon no Brasil, a gente é maior que Magalu, a gente é maior que... A gente perde Americanas, Mercado Livre, Globo, UOL, aí é a gente. Então, tudo isso sem dinheiro, mas por quê? Porque a gente tem uma dinâmica de raciocínio na forma que a gente organiza a informação, que é o jeito que o consumidor pensa, e não o jeito que a marca pensa.
né? O gerente de marketing, normalmente, ele está pensando na conversão. Ele não está pensando na relação. Perfeito. Então, eu acho que isso essa é uma revolução que ainda está começando. Edu, para a gente finalizar a nossa conversa, qual o recado que você daria para quem está assistindo esse vídeo aqui agora no Vida e Performance? Bom, se você é consumidor, o meu conselho é pesquise sempre antes de comprar. Marcas conhecidas, marcas novas, produtos conhecidos, produtos novos, porque a riqueza da informação que está disponível hoje na internet, seja no Reclame Aqui, seja em redes sociais, até no site das companhias, ela é muito grande. Ela gera dúvida, porque é muita coisa, mas você tem as ferramentas para tomar a melhor decisão, né? E sempre escolha a empresa pela qualidade, né? Essa coisa de preço tem que ter muito cuidado. Se você que está assistindo é executivo ou empresário, assuma que para você entender o que é ser uma empresa customer-centric, é só você sentar na cadeira de executivo, de CEO, sem tirar o chapéu de consumidor, porque você é um consumidor. Faça na sua empresa o que você, consumidor, gostaria que a sua empresa fizesse com você. Poxa, a gente não poderia terminar de melhor maneira esse seu recado. Então, gente, eu só posso agradecer aqui Edu Neves, cofundador e CEO do Reclame Aqui, um dos maiores portais e plataformas de voz ao consumidor e reconhecimento de marcas do Brasil e um dos sites mais acessados do mundo, não é não, Edu? Exatamente. Poxa. Uma posição 670 no mundo que tem 1 bilhão de sites. Edu, olha, muito obrigado. E para você que está assistindo, agora, não deixe de dar o seu like aqui, compartilhar o vídeo e se inscrever aqui no canal do Vida e Performance. Edu, mais uma vez, obrigado e até a próxima. Obrigado. Até logo.